Salve, salve nação! Saudações! Temos um corte aqui da Placar TV falando do Wesley. Você acha que o Dorival deveria colocar o Wesley já de cara como titular da seleção? E tem uma declaração bombástica aí do Paparazzo falando do Wesley e do Gerson, que eles não passam do segundo semestre aí no Flamengo. Vamos ver então o que eles falaram? E é o seguinte, se você é novo por aqui e é flamenguista, deixe o seu like para ajudar o canal aí, se inscreva e ative o sininho. Vamos lá então? Os créditos e os links estão na descrição. Wesley titular já na seleção, não? Olha, Ilan, Wesley poderia ser, na minha opinião, poderia ser titular já na seleção brasileira. É um jogador que está muito bem, está com a confiança lá no alto. Mas eu não sou aquela também acha que é obrigação. Eu acho que a provável escalação do Dorival é uma escalação interessante pelo seguinte motivo. Eu acho mais próximo daquilo que ele acredita no futebol. Eu vi ele falando a respeito de ter montado uma seleção focada no Neymar, e aí o Neymar acabou sendo cortado, e enfim, ele teve que mudar algumas coisas, mas acho que essa mudança dele tem mais a ver com o que ele pensa do futebol, tá? Ele gosta de jogar com esse homem referência, o João Pedro vai fazer esse papel de ser a referência, é um jogador que está muito bem lá no campeonato inglês. Eu gostaria de ver o Endrick titular, o Endrick tendo mais oportunidades. Eu acho que ele é o camisa 9 ideal da seleção brasileira para o futuro, mas eu acho bastante interessante ele colocar o João Pedro ali e se aproximar mais do que ele entende e do que ele gosta de colocar em campo pela filosofia de jogo dele, Lan. E aí, Papa, sobre a possibilidade do Wesley, né, levantar aqui pela Bruna, concordo, acho que eu e Pedrosa concordamos aqui. Eu acho que o momento é do Wesley, né? Ele poderia testar o jogador como titular, né, pelo que está jogando o Wesley. Papa, tá ouvindo? Tô ouvindo agora, pode falar. Tá. Tô perguntando sobre o Wesley, sobre ele ser titular, Papa. Não tem como, nesse mundo, o Wesley não ser titular em seleção nenhuma do planeta. O Wesley hoje é titular em seleção do planeta. Do planeta? É titular da seleção do mundo. Lá na Espanha, titular do Carvajal, né? Titular na Ih, tá ruim, Papa. Não querem te deixar falar esse absurdo, Papa. Não querem te deixar falar esse absurdo. Não à toa, o Real Madrid nele. Cada um tem direito. Pra mim, o Wesley não tem ninguém igual no momento. Alexandre. O Pulgar fez uma grande final também. O Pulgar fez uma grande final e merecia estar na seleção do Chile ou até na brasileira. Se fosse brasileiro. Como o Felipe Luiz diz, Pulgar jogador Barcelona. Quem mais, hein? Quem mais? Ainda bem que tomara que o sinal caia lá. Não. Olha, ô Raíssa, hoje eu tava conversando lá, os corredores do Ninho do Urubu falam, né? Você sabe, né? E aconteceu uma situação engraçada que depois eu vou te contar, mas aí chegaram umas informações do seguinte, que o Gerson dificilmente fica no Flamengo no segundo semestre. E que o Wesley também dificilmente fica no segundo semestre. E que o Flamengo deve... Essa contratação do Jorginho já é pensando numa possível saída do Gerson. Tá? Eu queria até ouvir do Ilan, do Pedrosa, de vocês, se vocês acham que o Jorginho seria esse substituto ou se ele seria ali para brigar com o De La Cruz e o Arrascaeta. Se ele seria esse substituto pro Gerson. A gente já falou sobre isso, né, Pedrosa? Que ele não é o substituto do Gerson. Exato. Ele não é. E com relação ao Wesley, hoje o Bruno Henrique deu a deixa com relação à possível volta do Rodinei. Ele falou que é o melhor amigo dele, aí eu brinquei. Eu perguntei assim, tem vaga? Tem como voltar? Aí ele, quem dera, o Bruno Henrique. E aí naquela resenha depois ali, acaba a coletiva e tal, a gente brinca e ele deixa claro que ele tá doido que o Rodinei volte pro Flamengo. E o pessoal que ali estava, né, o Rodrigo Paiva, todo mundo entrou na brincadeira. E aí eu conversando lá, o pessoal fala, o Rodinei é muito querido pelo grupo. Onde está o Rodinei? É muito querido. Olympiacos. Está no Olympiacos. Ele vive muito bem lá. O Rodinei tá bem lá. Foi isso que falaram. Eu ouvi de gente do futebol do Flamengo. Tá muito bem lá, difícil de tirar, mas
é um nome que agrada todo mundo aqui. Isso é gente do futebol. É um nome que agrada todo mundo. Ou seja, agrada o Felipe também, tá? Agrada a Bruna aqui? Hein? Rodilindo pra voltar? Sinceramente, não. Eu não gosto muito dessa mania de futebol brasileiro de ficar toda hora trazendo o mesmo jogador de volta. O Rodinei teve 6 anos péssimos pelo Flamengo e 6 meses bons. Então... Ô, Bruna, então faz o seguinte, me dá um jogador no mercado, um jogador que talvez o Flamengo consiga trazer, que possa substituir bem ali o Wesley. Pode falar, não tem problema não. Não, eu não discordo de você que tá difícil. O mercado tá escasso no mundo mesmo para lateral direito. Lateral direito, a gente conversou outro dia aqui, eu e o Pedrosa, tá difícil, não tá, Pedrosa? Não, com certeza. Só que eu acho que o scouting poderia achar um jogador melhor do que trazer um Rodinei de mais idade que jogou 6 anos ruins no Flamengo, entendeu? Não sou eu que vou falar o nome de um jogador aleatório de um país que eu não assisto, assim. Tipo, não tenho esse conhecimento mesmo. Fala, Raíza. O Rodinei, ele tá muito bem lá no Olympiacos, né? Gostam muito dele lá. Eu já ouvi de pessoas próximas a ele que ele não tem o desejo de voltar ao futebol brasileiro nesse momento. Não sei mais pra frente. Mas eu sei que o Olympiacos tá tão feliz com o Rodinei que tá fazendo projetos já para quando ele se aposentar, quando ele parar de jogar. Tamanha a felicidade e a satisfação que o pessoal lá do Olympiacos está com o Rodinei, é um jogador muito importante lá para o clube. O Rodinei passou por situações muito difíceis no Flamengo. A não renovação dele tem muito a ver com isso, inclusive, né? Foi uma opção dele, no final das contas, pelas coisas que ele passou no Flamengo. Eu acho que um retorno do Rodinei por agora, seria muito difícil. Mais para frente... também, porque ele já tem 33 anos, vai fazer 34, né? O Flamengo na base tem um excelente lateral que se chama Daniel Salles, é um jogador que precisa começar a ser preparado para ajudar no profissional do Flamengo, porque ele joga muito, na minha opinião, né? Para a idade que ele tem hoje, o que ele mostra é mais do que o Wesley na mesma idade, quando o Wesley tinha a idade dele. Obviamente que isso não significa nada, né? Ele precisa maturar, evoluir, mas é um jogador que eu acho que muito em breve precisa aparecer mais no profissional do Flamengo, porque é um jogador de muita qualidade, viu, Ilan? O Wingley Soares está aqui no chat. Galera que está com a gente, larga o like, chega aqui chegando, se inscrevendo. O Wingley está dizendo o seguinte: parabéns para convidá-la, para Bruna. Concordo plenamente com ela sobre o scout poder procurar algo diferente, né? Alguma coisa aí fora do óbvio. O Juan Pablo está dizendo o seguinte: a Bruna Medeiros tem personalidade também, forte, não pipoca, está dizendo aqui. O Juan Pablo está elogiando a Bruna. Concordo também. A Bruna chegou aqui, meu amigo. Mas eu concordo que o scout tem que buscar. O Botafogo faz isso. O Botafogo faz isso muito bem. Eu acho que o scout tem que buscar. O que eu perguntei é o seguinte: eu perguntei para ela e pro Pedrosa, qual nome seria esse nome para trazer? Eu acho que o Rodinei é um cara que chega e veste a camisa e joga, entendeu? Eu acho também. Eu vou discordar e vou concordar com a Bruna aí, ao mesmo tempo. Ó, o pessoal concordando aqui. Porque a questão para mim é a idade. 33 para 34 anos é uma idade já avançada. Isso não vai te garantir um resultado a longo prazo. E eu não estou falando que o Flamengo tem que contratar jogador pensando só a longo prazo. O Rodinei, na minha visão, é um ótimo lateral, tá? Pro futebol brasileiro, inclusive ele faz um 2022 maravilhoso. Ele joga e joga muito. E eu não tenho dúvida que, tirando o folclore, ele é um excelente lateral. Não à toa tá indo muito bem lá na Europa, participou do título do Olympiacos europeu, enfim. É um jogador realmente que eu gosto muito. Mas pensando em Flamengo, com o dinheiro que o Wesley deve colocar nos cofres do Flamengo, o Flamengo tem condição de buscar um lateral mais jovem e que tenha um potencial de ser o lateral do Flamengo por muito tempo e que tenha mais qualidade, inclusive, para isso. Se o Flamengo tivesse uma urgência nessa posição, o que eu acho que não tem, eu não vi ninguém lembrando do Varela, né? Melhor que Piton na lateral esquerda, ninguém falou do Varela na lateral direita. Eu sou defensora do Varela, hein? Eu sou defensora do Varela. De verdade. O Varela a gente não citou, isso que eu tô falando. O Varela a gente não citou. O Varela já tá aí. Então, mas eu acho que por justamente ter o Varela, não há uma urgência enorme do Flamengo sair contratando o lateral direito por contratar. Então você pode manter o Varela por enquanto que o Wesley vai estar sendo vendido e procurar um lateral na janela. Tem que procurar um lateral na janela. Ou fazer o que a Raíza falou, que é muito bom, o Daniel Salles. Também é uma excelente opção. Só que a gente pode lembrar um pouco da história do Wesley, e vocês podem me ajudar nisso, porque vocês acompanham mais de perto. O Wesley ele foi queimado muitas vezes no início por uma transição ruim.
Uma transição ruim feita pelo Flamengo. Pressa. Exatamente. E o Wesley era tratado como bagre, o Wesley era tratado como um jogador que não sabia se defender, que não, e um monte de coisa, e até ser vendido, até o momento lá do Atalanta, que quase foi vendido, ele ainda era criticado, o pessoal comemorando que o Wesley ia sair daqui, né, por 20 milhões de euros. Então, assim, o que aconteceu com o Daniel Salles não pode ser o que aconteceu com o Wesley, porque no começo era um fio pro Wesley que a gente vê hoje na seleção brasileira não ser o jogador que a gente está vendo nesse momento. Então tem que ter muito cuidado nessa transição, e é por isso que ter um jogador mais experiente para a posição vai ser necessário fazer a contratação para isso. Eu tô de olho aqui no chat, a maioria concordando. O Mateuzinho tá bem agora lá, você vê como é o tempo, né? O Mateuzinho agora tá bem no Corinthians. Vocês não acham não que ele tá bem? É melhor que o Rodinei? É o titular, ele é o titular. É melhor que o Rodinei, não é? Não, ele tá bem. Tô falando, ele tá bem mesmo. Ele tá jogando bem no Corinthians, tá? Pois é, mas me estranha essa ideia de trazer o Rodinei de volta, né? A sério, porque uma coisa é levantar isso brincando. O Rodinei teve momentos no Flamengo, né? Eu me lembro disso. Mas é um jogador sempre muito contestado, né? Sempre foi muito contestado, até motivo de certo deboche. Na reta final, no ano final, ele foi muito... Não, no ano final sim, só que pegando no total de 7 anos pra, sei lá, que ele ficou no Flamengo, são poucos no final. Eu acho assim, eu acho ele um bom lateral. Eu não sei como é que ele tá realmente no Olympiacos, eu não tô assistindo o Campeonato Grego. Acho ele um bom lateral, mas eu não acho que ele seja à altura do elenco que o Flamengo tem atualmente. É isso, é exatamente isso. Você trocar o Wesley pelo Rodinei, você está descendo 2 degraus. Mesmo que o Rodinei esteja jogando bem, né, o Wesley é bastante superior ao Rodinei, na minha visão, pelo menos, e acho que na visão de muita gente está aqui no chat. Não é isso? Melhor apostar no garoto da base. Né, o Papa? O próprio Wanderson, que hoje está na seleção brasileira... Fala, Raíza. O próprio Wanderson, que hoje está na seleção brasileira, é uma excelente opção. Ele está no Mônaco, ele teve vários clubes europeus maiores interessados nele, ele teve uma lesão, isso acabou atrapalhando um pouco, mas é um jogador que por vezes já esteve no radar do Flamengo e, na minha opinião, com o dinheiro que o Flamengo vai investir na venda vai receber com a venda do Wesley, é também uma opção. Eu acho que não. O mercado ele é um pouco escasso, mas quando você tem dinheiro, as opções elas se abrem mais. E é o caso do Flamengo. Né? E também não há um desespero por conta da situação do Varela, que é um jogador que tem a confiança do Felipe Luiz, é um jogador que ali, no momento que precisar, ele vai ajudar bastante. Eu acho realmente que o ciclo do Rodinei, a história do Rodinei no Flamengo se encerrou, e até se encerrou de uma maneira legal, porque nos últimos tempos dele, nos últimos meses dele de Flamengo, ele conseguiu dar a volta por cima, foi importante na conquista de títulos, enfim. E pela idade, eu acho que o tempo do Rodinei realmente já foi. Eu só acho. Deixa saudade, né, Raíssa? É gostoso quando sai e deixa saudade. Isso já mostra quando os jogadores falam dele, os torcedores falam dele com carinho. Ele conseguiu dar uma volta por cima importante. E, cara, eu realmente, Raíssa, acho que a Bruna tá certa, você tá certa. Eu trouxe a informação, falei que eu gosto dele, eu acho um nome legal, mas eu não discordo da opinião de vocês. Eu acho que o Daniel Salles merece oportunidade com calma, para não queimar, com calma. Acho que a gente pode aproveitar o Varela como titular um bom tempo, tá? Vai renovar com ele, tá bem perto de renovar. E você vai ter depois a opção também, além disso, de olhar no mercado com o scout, como o Pedrosa falou, e a própria Bruna. Então eu acho que são todas opções interessantes. Não adianta também enfiar os pés pelas mãos, trazer um monte de jogador de 33, 34 anos e você tem esses caras por 1 ou 2 anos, depois entra no desespero de novo, né? Então é isso, galera. Final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Queria pedir para vocês aí aquela ajudinha com o seu like e a sua inscrição. Ative o sininho das notificações para receberem os novos vídeos. Ficamos por aqui. Até mais. Valeu. Fui.